Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 2 Crônicas, um texto bem conhecido. 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 11 até o versículo de número 14. 2 Crônicas 7, do 11 ao 14. 2 Crônicas fica depois do 1 Crônicas. Ajudei bastante, né? Aleluia. Na minha página aqui fica mais ou menos na página 479 da Bíblia. É um livro que a maioria não lê muito, né? São as crônicas dos líderes, dos reis. Quem encontrou? Amém? Do verso 11 ao versículo 12 do capítulo 7, ou do verso 11 ao versículo 14. Diz assim a palavra do nosso eterno Deus: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Verso de número 12: e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua palavra e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Verso de número 13: se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Versículo 14: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Diga amém. Levante suas mãos assim. Pai, obrigado, porque nós reconhecemos que a tua palavra, ela nos fortalece. A tua palavra é a que nos sustenta, a tua palavra é que nos ensina, a tua palavra é que nos encoraja a prosseguir. Deus, nós estaremos ministrando a tua palavra mais uma vez, e a nossa oração é que o Senhor encontre um coração quebrantado, encontre alguém que esteja com fome de ouvir a tua palavra, e faça nessa noite, ó Deus, um grande milagre, uma grande bênção seja derramada sobre cada vida que está disponível a ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. Pode se assentar, querido. Aleluias. Nós queremos ministrar uma palavra com um tema bem sugestivo para os nossos dias atuais, que é avivamento em tempo de crise. Amém? Vou repetir para você que não entendeu: avivamento em tempo de crise. Esse é o tema da nossa mensagem nessa noite. Por que nós estaremos ministrando essa palavra? De acordo com os acontecimentos que estão nos circulando aqui na nossa nação, no estado de Rondônia, em Porto Velho, por que não dizer na Zona Leste, porque aqui próximo tem um hospital com os infectados do coronavírus. Nós observamos que nós estamos numa crise profunda. Quando você conversa com as pessoas, você percebe que essa crise da enfermidade, ela não está gerando apenas uma crise no sentido da saúde física, mas também já está gerando enfermidades prejudicando a nossa saúde mental. Muitas pessoas já estão doentes mentalmente devido à crise. Outras estão com problemas financeiros, e a crise ela tem assim se agravado, porque a gente começou o ano falando sobre segunda onda, né?
um nome tão bonito, segunda onda, né? A gente já lembra logo do mar, mas quando nós falamos segunda onda, a respeito da pandemia, não é uma coisa agradável. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente começa a observar que todos os momentos de crise que aconteceram na Bíblia foram também os momentos onde Deus derramou os maiores avivamentos. Toda vez que há uma crise em um lugar, há também a oportunidade de Deus promover uma grande colheita de almas. Há também a oportunidade de Deus promover uma grande manifestação do poder do Espírito dele. E quando eu olho para o quadro que nós estamos vivendo, por mais que seja assim difícil, nós também começamos a olhar agora com o olhar de Deus, né? Se é que isso é possível, mas com um olhar mais clínico da Bíblia, nós começamos a observar que nós estamos dentro de um funil que cada dia parece estar apertando mais, mas também cada dia mais as oportunidades de Deus se manifestar na nossa vida, gerando milagres, gerando sinais, gerando salvação daqueles que não conhecem ainda Deus. Dia desses eu peguei um Uber aqui na frente da igreja, eu e a pastora. Quando nós andamos um pouquinho, o rapaz comentou alguma coisa sobre a igreja, se nós conhecíamos o pessoal dessa igreja. Eu falei, ela que é pastora da igreja. Aí ela, a senhora é pastora? Aí depois ela falou, ele é o pastor. E ele, nossa, eu tenho uma vontade de ir nessa igreja. E aí a gente foi conversando, nós íamos lá para a célula lá do irmão Vandels. Chegou lá, a gente ia conversando, já pegamos o número dele. Me lembrei ainda há pouco, né, que ele falou, olha, quando tiver o culto, já me chama que eu quero ir lá visitar, quero conhecer a igreja. Porque eu passo aqui na frente há muito tempo e eu sempre tive essa vontade de vir a essa igreja. Ou seja, Deus está começando a despertar pessoas que estavam afastadas, pessoas que estavam longe do caminho do Senhor, que nunca conheceram Jesus também, o Evangelho, e Deus está começando a despertar. Ao mesmo tempo que está havendo esse despertamento, está havendo um arroxo da parte do céu sobre o Brasil, sobre o mundo afora, porque são nessas oportunidades que Deus manifesta o seu poder. Entenda bem, quem está com dinheiro no bolso, quem está no bem bom, quem tem seu carro na garagem, quem tem bastante dinheiro, cartão de crédito, tem isso e aquilo, eles nem vêm nas igrejas, eles não vão nas igrejas, porque eles estão se sentindo sossegados. Mas você que está na prova, você que sabe que se o comércio não abrir, você pode passar necessidade, você está aí pensando, Deus ajuda, Deus levanta, Deus faz alguma coisa. E eu quero dizer para você, nesses últimos dias, Deus derramará um avivamento sobre o Brasil, sobre a nossa nação. Esse avivamento vai começar, conforme diz aqui, né, o grandioso rei Salomão, onde ele fez o quê? Uma casa para ele e uma casa para Deus. Esse avivamento, ele vai começar na sua casa, porque você vai investir na sua família, vai fazer uma casa no sentido de família, vai edificar uma casa, mas também não vai esquecer da casa do Senhor, edificando a família, edificando a igreja, edificando a família, edificando a igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo, jamais. Deus vai promover avivamento, porque a crise é apenas uma oportunidade de Deus mostrar a grandeza do nome dele. Amém? Observe bem que no versículo de número 12, que nós lemos de 2 Crônicas, Deus falando com Salomão, ele diz, olha só como é que é interessante, versículo 13, se eu fechar os céus e não houver chuva, ele está falando de quê? De um tempo seco, sem plantas, sem chuva não há vida, não há planta, há escassez.
ele continua dizendo: sem chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam toda a terra, se passar uma nuvem de gafanhoto e consumir toda a terra, comer tudo, destruir. Ainda há poucos dias atrás, o Brasil estava em desespero, porque lá no Rio Grande do Sul, uma nuvem de gafanhoto vindo da Argentina, que tinha consumido várias plantações, entrou no Uruguai e ficou a 30 quilômetros de passar para a fronteira do Rio Grande do Sul e consumir as plantações. Eu nem me lembro se essa nuvem chegou a entrar, porque o gafanhoto é um inseto terrível, come tudo, né? E lá em Joel você vê, um passa, come as folhas, outro passa e vai comendo até ficar só o toquinho do vegetal, da planta. Deus fala isso, e ele termina o versículo 13 dizendo assim: ou se eu enviar uma peste entre o meu povo. Ué, Deus envia peste no meio do povo? Ele falou, está falando aqui, se eu enviar uma peste no meio do meu povo, se eu enviar gafanhotos, se eu fazer isso, se eu cessar a chuva sobre a terra. E aí ele entra no verso 14 e diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os teus pecados e sararei a sua terra. Olha o que Deus está dizendo. Pode ter crise, pode ter situações, pode ter dificuldades, mas se o meu povo, ele está dizendo para quem, querido? Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim: está dizendo para você, profeta, está dizendo para você, homem de Deus e mulher de Deus, amém? Está dizendo para você, igreja sacerdotal, povo exclusivo do Senhor, para nós. E nós estamos vivendo nesse período de crise, de escassez, está um desespero, todo mundo, meu Deus, eu entro lá no aplicativo da Caixa, será que acabou o auxílio? Jesus, toma de conta. Eu entro naquela fila online, quando está chegando a minha vez, eles me colocam lá para trás, eu passo mais um dia e nada. Jesus, me ajuda, porque esse auxílio, eu vou comprar um alimento para passar o mês. E o desespero vai batendo. Tem gente, querido, que já pegou tudo que tinha, vendeu e comprou um pedacinho de terra, porque pensou logo assim: se faltar alguma coisa, eu tenho pelo menos uma chácarazinha aqui, eu planto macaxeira, eu planto a mandioca, o aipim, e eu como aqui, crio umas galinhas aqui, uns porquinhos, compro aí uns 2 cabritos e vou vivendo. O desespero está começando a bater. Sabe por quê? Porque nós estamos em um mundo de crise. Nós estamos vivendo em um tempo de crise. Eu estava indo um dia desse de algumas pessoas e pensando como que tem algumas pessoas que estão vivendo como se não tivesse acontecendo nada. Tem um monte de gente que está vivendo como se não tivesse acontecendo nada no mundo, vivendo normal, fumando o seu mesmo baseado, tomando a sua mesma cervejinha, se prostituindo, indo para o forró, indo para o varandas, né? Como é que é o nome? Varandas bar. Meu Deus. Dia desse que estava liberado o comércio, nós passamos aqui, que lá abre cedo, 8 horas da manhã, segunda-feira, o pessoal ainda estava lá, na segunda, hein? Como se nada tivesse acontecendo. Então, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós olhamos na vida de Salomão, nos ensinos, nessa conversa que Salomão teve com Deus, nós tiramos algumas lições muito importantes.
que vão te ajudar e me ajudar, e vão ajudar a igreja, se nós entendermos, a sairmos de um tempo de escassez, um tempo de crise, e entrarmos agora num novo nível espiritual, em um nível de avivamento com Deus. Não sei se você quer isso para a sua família, mas é isso que a gente pede a vida toda para a nossa família lá em casa. Traz avivamento na minha família, Senhor. Desperta os meus filhos para a tua obra, desperta a minha família para ganhar alma, é isso que a gente pede. E eu quero deixar aqui para você, para nós, compartilharmos 3 ensinamentos que nós tiramos dentro desse texto de 2 Crônicas, capítulo 7, no versículo de número 14. Primeiro ensino que nós tiramos dentro do versículo 14. Primeira coisa que nós entendemos, que nós precisamos entender, melhor dizendo, é entender quem nós somos. Há um grande problema na sociedade, vamos dizer, gospel. As pessoas, elas não sabem quem elas são. E tem um ditado que diz assim: quando você não sabe quem você é, você vive de qualquer jeito. Eu acho que é mais ou menos assim o ditado. Mas quando você entende quem você é, opa, a postura muda. Eu acho que foi naquele desenho do Rei Leão, que tem aquele leãozinho que não sabe, como é que é o nome do leão lá, do Rei Leão? Que ele não sabia que ele era o filho, como é que é o nome do rei lá? Não vou tentar repetir aqui, posso falar um nome esquisito. Mufasa. Beleza, é o Mufasa. Os irmãos estão aí mais sintonizados. Então, queridos, ele não sabia que ele era filho do rei. Muitos de nós que estamos aqui hoje ainda não entendeu que você, irmão, você não é um gato daqueles siamês, ou daqueles gatos que passa correndo no telhado lá de casa de madrugada, que a gente faz assim, a mulher, amor, vai lá, que tem alguém aí. Chega lá fora, é um monte de gato, passou correndo em cima do telhado. Você é filho do rei. Você tem uma identidade. Você tem uma marca. Você precisa hoje sair aqui da igreja, saber quem é você. Nós precisamos saber quem nós somos, porque quando a gente não sabe, a gente é um marido qualquer, mas quando você sabe que você é filho de Deus, aí você é o marido. Quando você não sabe quem você é uma mulher qualquer, mas quando você sabe quem você é a mulher, a esposa. O filho, quando não sabe quem ele é um filho qualquer, mas quando ele sabe quem ele é um filho honrado, ele é um filho obediente. Hoje você vai sair daqui, porque você vai levar uma unção para promover avivamento, mesmo que haja crise, mesmo que você esteja passando dificuldade financeira, alguém doente, não importa, você vai levar avivamento para a sua casa. Eu profetizo que dias melhores estão chegando, porque a glória de Deus entrará na tua casa, em nome de Jesus. Meus irmãos, quem nós somos? 2 Crônicas, capítulo de número 14, Deus falando. E se o meu povo, olha como Deus está falando, se o meu povo, eu e você, que se chama o quê? Pelo meu nome. Olha, o próprio Deus dá a identidade para nós, irmão. Ele está dizendo, olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome, a nossa identidade é o nome de Jesus. A nossa identidade é o poder de Deus, é o poder do Espírito Santo. Nós temos uma identidade. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada,
no livro de Mateus, do capítulo de número 16, versículo 18 e 19, e o 20 também. Nós vemos ali quando Pedro recebe a revelação do Espírito Santo, de quem era Jesus. Ele olha para ele e diz: tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e se refere a si mesmo: Pedro, tu és uma pedrinha, Pedro, eu sou uma rocha, e sobre essa rocha, Jesus falando dele, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ele continua dizendo: aquilo que vocês quem? Igreja, ligar aqui na terra, será ligado no céu. O que vocês desligarem no céu, será desligado na terra. Deus nos deu uma chave, e a identidade é o nome de Jesus. É a nossa marca, é a nossa identidade. Meu irmão, você não é um qualquer. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Ah, meu irmão, como é maravilhoso nós sabemos que nós temos a identidade, que nós somos o povo de Deus. Nós temos uma marca. Onde nós vamos, alguém fala: aquele ali é crente, porque ele às vezes não consegue falar, aquele ali é filho de Jesus, então ele fala crente, para o nome assim ficar pejorativo. Aquele ali é filho de Deus. Aí ele fala assim: aquele ali é um irmãozinho, né? Mas, meu irmão, eu vou dizer para você: quando você entender que você é filho, quando você entender que você carrega a marca, a sua identidade é o nome de Jesus, você é cristão. Quando os discípulos foram chamados de cristão, lá no livro de Atos dos Apóstolos, se não me falha a memória, capítulo de número 11, versículo de número 26, está ali entre o 10, mas eu acho que é no 11, depois você confere lá na sua casa, lê os dois para você não correr o risco de não achar o versículo. Diz o seguinte: que pela primeira vez, quando os discípulos entraram em Antioquia, eles foram chamados de cristãos. Sabe o que eles estavam dizendo? Esses aí são cópias, eles são parecidos com Cristo, eles carregam a mesma presença, a mesma unção. É isso que você tem como identidade, irmão, essa unção, essa presença de Cristo. Esse é o primeiro ensinamento que nós tiramos do versículo 14. Mas o versículo continua, e o segundo ensinamento que eu quero compartilhar com você é o que nós devemos fazer. Primeiro ensinamento, vamos lá, o primeiro: quem nós somos. Segundo, o que devemos fazer. É importante, querido, lá no capítulo de número 14, na continuação do versículo, nós vemos que há uma postura, há uma atitude de quem já entendeu que a sua identidade é de cristão, que a sua identidade é ser servo, que a sua identidade é o nome de Jesus. Agora continua o processo, o que devemos fazer então? E ele continua dizendo no versículo 14, dizendo assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome, vírgula, se humilhar. A primeira atitude que nós temos que ter dentro do que nós precisamos fazer é entender que a nossa atitude tem que ser uma atitude de pessoas que sejam humildes, pessoas que se humilham na presença do Senhor, pessoas que não são arrogantes, até porque a Bíblia diz que Deus, Ele faz o quê? Ele abate o soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. Querido, o que tem de gente arrogante, o mundo caindo, as pessoas doentes, o desemprego, fome, tanta coisa, e a pessoa não tem coragem de se render ao Senhor, não quer se humilhar na presença de Deus. Eu digo para você, querido, cada dia que aperta, mais a gente tem que se humilhar. Cada dia que a dificuldade se planta, mais você se humilha. Quando você não se humilha, você se torna grosso, arrogante, e começa a manifestar agora o caráter do próprio diabo. Porque lá no Éden, a soberba entrou no coração de Lúcifer. Ele achou que não precisava mais de Deus. Eu quero dizer para você, eu sou pastor, eu já li a Bíblia, eu acho que umas
17, 18, eu não sei, eu acho que já até passou. Eu já fiz seminário, já tenho 2 seminários de teologia, tenho um curso graduado de teologia, bacharel, reconhecido pelo MEC. Estou me formando em história, estou me formando em pós-graduação, agora em aconselhamento pastoral e psicologia pastoral. Estou fazendo um curso de filosofia, daqui um dia eu também termino, básico, e uma porção de coisas. Me formei em psicanalista, mas isso tudo, irmão, não serve para nada se eu não tiver coragem de colocar minha cara no chão e dizer: eu dependo de ti, Senhor. Isso tudo aqui é lixo sem a tua presença, isso aqui não vale nada se não for a tua glória. Eu dependo de ti. O meu dinheiro, meu irmão, meu dinheiro, papai, não é aquilo que move a minha vida. O que move a minha vida é a tua presença. Sem ela, nós não somos nada. Enquanto você fica aí na sua casa dizendo: eu não vou na igreja, eu não vou ser mais crente, eu vou tocar minha vida do meu jeito, eu quero dizer para você, meu irmão, te arrependa hoje, leve para a sua casa avivamento, leve para a sua casa fé, porque você vai bater com a sua cara na parede e a queda não vai ser bonita. Não vai ser bonita. Quem me conhece sabe que humildade é uma das coisas que eu procuro mais exercer. Se um menino, se eu estiver na casa de qualquer irmão, e um menino vir puxar conversa comigo: pastor, não sei o que tem lá, e puxar um assunto, eu sento e escuto, do mesmo jeito que eu sento e escuto o pai, a mãe, ou um pastorzão, ou um irmão que a gente julga ser menos graduado. Para mim não tem. A humildade, ela é o cartão do cristão. Quem se afasta de mim, pode até se, as pessoas sempre se afastam de alguém, pode até se afastar, mas jamais vai se afastar de mim, porque não encontrou humildade. Eu não estou falando isso de boca para fora, não, porque quando eu aceitei Jesus, foi a primeira coisa que eu enxerguei em Cristo: humildade. Humildade. E eu pelejo para ser humilde. Humildade não é pobreza, tá, irmão? Lembre bem, porque fulano é tão humilde. Não, ele é pobre, irmão. Pobreza é outra coisa. Tem milionário que é humilde, e tem pobre que é soberbo. Tem pobre que, se ele comprar uma caneca dessa daqui, ó, ele já posta no Facebook: a minha caneca nova. Se ele comprar uma coisa, ele passa na frente da casa do vizinho que não tem, para esnobar o vizinho. E o cara, às vezes, que você conhece, às vezes o cara tem, que nem eu estava conversando ontem com um rapaz, o cara tem não sei quantas empresas aqui em Porto Velho, o cara é rico, ricaço, mas come churrasco no meio dos peão da turma deles. Da onde que tem hoje gente rica, gente que faz isso, irmão? Tem gente que ele sobe um degrau e ele já não quer mais papo com ninguém, ele quer... Não, agora a gente não pode andar mais, como diz a mãe do Kiko lá, né, com essa gentalha. Dá oportunidade para uma pessoa que não é humilde, dentro da empresa, dentro de uma equipe, você vai ver o que ele vai fazer. Primeira coisa que ela vai fazer é pisar nos outros. Então nós precisamos tirar esse ensinamento. O que devemos fazer? Primeiro, se humilhar na presença do Senhor. Seja humilde, se humilhe na presença do Senhor. Tire toda a capa de arrogância, toda a capa de prepotência. Se jogue, se lance na presença do Senhor e diga para Ele: Deus, eu dependo de Ti, eu não tenho nada. Tudo que eu tenho, que o Senhor me deu, isso aí não é nada. O que eu quero é o Senhor. Se humilhe na presença de Deus. Ah, mas vai sujar minha calça. Você já prestou atenção que na maioria das igrejas as pessoas não se ajoelham mais? Na maioria. E se você falar assim: vamos começar o culto, todo mundo de joelho. Tem gente que vai saber que agora vai começar todo o culto de joelho e só chega depois que termina a oração, que dobra o joelho. Quando nós nos dobramos diante de Deus, estou falando que a oração só pode ser de joelho. Mas quando a gente se humilha na presença de Deus, quando a gente se dispõe da nossa capa e mostra para Deus quem nós somos, Deus então derrama sobre a nossa vida
o avivamento que Ele quer manifestar na nossa casa, na nossa família, na igreja, ou onde quer que você esteja precisando. Então, repita comigo: eu preciso ser humilde, eu preciso me humilhar na presença do Senhor. Mas o versículo continua, ele fala assim também: se eu me humilhar e orar. Olha outra coisa que Deus está falando. Primeiro ele falou sobre a crise no versículo 13. Depois ele dá os ensinos no versículo 14. E ele começa dizendo então: seja humilde, se humilhem. E depois diz: e se vocês orar. A oração, querido, para nós cristãos, é como a água para o peixe. Quando o peixe é tirado fora da água, ele morre. Quando nós cristãos abandonamos a oração, nós também morremos. Como que fica um peixe quando está morrendo fora d'água? Qual é a primeira coisa que ele faz? De movimento. Como é que ele faz? Faz assim, né? Esse movimento ele está procurando o quê? Oxigênio, que é tirado da água, mas não tem. E quem vê, percebe que aquele peixe está morrendo. Geralmente quando é a gente que pesca, né? Fala: morre logo, senão eu vou te fritar. Quase vive, porque o camarada quando vai pescar, ele tira o peixe do rio, ele falta comer o peixe vivo, né? Fresquinho. Ainda mais nós aqui da região norte, que, meu irmão, peixe, prato predileto da maioria. O cristão, quando ele se afasta da oração, de vez em quando você encontra um crente bem assim andando, ele abre a boca, mas quando ele abre a boca, a do peixe não sai nada, mas do cristão que está morrendo sai. Fala mal da vida dos outros, fala mal da igreja, fala mal do pastor, fala mal da mulher, a culpa é só da mulher. Fala mal do marido, a culpa é só do marido. Fala dos filhos, fala do patrão do emprego, fala do Brasil, fala da vacina, fala mal de tudo, reclama de tudo, porque ele está deixando de orar. Então ele não está respirando a atmosfera do céu, assim como o peixe não está tirando o oxigênio da água. Então a oração, querido, ela é a base da vida cristã. Parou de orar, parou de viver. Se eu pedisse para levantar a mão aqui, quantas pessoas oram? Com certeza teria aqui, pela quantidade de pessoas, umas 10. Estou chutando. Eu estou sendo assim bem alegre. Bem alegre. Vou colocar aqui umas 10. Mas eu não vou pedir para levantar a mão, que realmente tem uma vida de oração. Não estou falando daquele que ora no culto, na hora do louvor, no culto da semana, na célula. Não, aquele que ele tem uma comunhão com Deus através da oração. Nós vemos várias passagens na Bíblia que falam sobre a oração. E a oração, querido, também é a base, tanto de você falar com Deus, como também de apresentar a Deus as suas dores, como também, através da oração, você recebe aquilo que Deus quer te dar. Ou seja, a oração ela é muito importante. Tem um versículo que Jesus fala em Mateus capítulo 21, versículo 22, ele diz assim: e tudo que pedires em oração e crerem, vocês receberão. Mas se eu não oro, como que eu vou alcançar a Deus? Ele está dizendo: e tudo que pedires em oração e crerem. E quanto mais você ora, mais você vai acreditando nas coisas de Deus, mais você vai se aprofundando no íntimo do céu. Quanto mais você ora, mais você se fortalece. Eu estava falando para os irmãos que foram ontem
orar ali no hospital, ali no Cero, que quando a gente ora por alguém, quando a gente ora, seja lá por causa que, seja lá qual for a causa, você ora, e você ora pelas pessoas, e você que fica forte. Você ora abençoando alguém e se fortalece, porque a oração, ela é um alimento. A oração, ela te levanta, ela te sara, ela te sustenta, ela te faz ter relacionamento. Quando você vê uma pessoa pelos cantos da igreja, pelos cantos da célula, se afastando, pode ter certeza, a oração ali cessou. A oração, ela abre o céu sobre nós. Nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que oraram e houve manifestação de Deus. Nós não vamos entrar aqui em dar 5 pontos da oração, não. Nosso desejo aqui é te despertar para esse chamado da oração. O que devemos fazer? Nos humilhar, orar, buscando a Deus. A Bíblia também fala lá no livro de Filipenses, o apóstolo Paulo falando sobre a oração: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Mais uma vez se falando de oração, agora o apóstolo Paulo falando para a igreja de Filipe, dos filipenses: façam ações de graça, façam suas súplicas, apresentem tudo diante de Deus. Antigamente nas igrejas tinha o culto de oração. Me lembro, participei muito. Como diz o bom ditado, bocava de gente. Se você marcar um culto de oração hoje nas igrejas, só vai vir quem marcou e 2 ou 3. Se for na quarta-feira ainda, 2-0 para o Campeonato Brasileiro. E quando se percebe, quando vem para o culto de oração, aquela meia dúzia de gato pingado com quem marcou, muitas das vezes só quem ora é o que marcou a oração. O resto dos que vieram se ajoelham e passa ali 30 minutos dormindo no banco, depois se levanta, vem para o círculo, aí quem marcou a oração ora de novo e a pessoa vai para casa. Eu estou falando daquilo que eu conheço. Pastor, só está falando da nossa igreja? Estou falando de praticamente todas. Não vou colocar todas, mas de quase todas, porque nós estamos vivendo um tempo difícil, onde nós precisamos orar. O próprio Deus falando: se vocês orarem, e Ele continua, querido, continua ainda dizendo: se vocês se humilharem, se vocês orarem e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Se nós nos humilharmos, se nós orarmos, se nós buscarmos a Deus e convertermos dos nossos maus caminhos. Quanto que nós percebemos, quando nós percebemos que o nível espiritual está caindo nesses últimos dias sobre toda a nação brasileira. Quando se fala em quarentena, então, decreto do governo, decreto do prefeito, parece que um balde de água fria é jogado em cima das igrejas. Há pessoas que, através do decreto do prefeito, receberam o decreto de afastamento da casa de Deus, nunca mais vieram. Parece que o prefeito deu um decreto para você se desviar. O governador deu um decreto: decretada aqui a sua oportunidade de abandonar Jesus. Nós temos que buscar. O profeta Jeremias, ele diz, me parece que no capítulo 29, versículo de número, não vou lembrar direitinho,
mas é no 29, diz assim: se me buscardes de todo o vosso coração, eu serei achado de vós. Meu irmão, como que nós estamos buscando a Deus? Como que nós estamos buscando a Deus? A gente entra na internet e busca tudo. Resultado do Campeonato Brasileiro. Busca tudo. E busca lá o vídeo do fulano, tá, o último vídeo do ciclano, isso e aquilo. Busca lá quem mandou as mensagens. Busca. E a gente busca de todo o coração. Como assim, pastor? De todo o coração. Porque a gente investe a vida naquilo. Vai até umas horas. Aí agora é TikTok. Kawaii. Que é, né? Aí tu vê um. Aí não, eu quero ver o preço. Quando você olha lá, 3 horas de TikTok. 3 horas da sua vida jogada fora, onde você poderia estar buscando o Senhor de todo o seu coração. Ah, meu irmão, o avivamento do Senhor está batendo na porta. Toque, não é o TikTok não, é o toque. O avivamento batendo na porta das nossas igrejas, dizendo: a crise está difícil, a pandemia está tirando emprego, levou a vida de muitas pessoas. Toque, crente, eu quero entrar para dentro da sua casa, o avivamento. Toque, igreja, vida abundante, eu quero entrar para dentro da igreja, vida abundante. Toque, na porta do coração, quero entrar na tua vida. Manuel, João, Severino, Maria, Joana, Juliana, eu quero entrar. Toque, eu quero entrar. E nós estamos, com os olhos em tudo quanto é coisa, menos no que está acontecendo. Mas eu quero dizer para você, o próprio Deus está falando: mas se vocês me buscarem, mas essa busca tem que ser intensa. Lembra de quando você conheceu a sua esposa? Você morava do outro lado da cidade. Quando ela falava assim: amor, tu vai vir hoje aqui em casa? Eu posso? Mas só se fosse para você vir agora. Ela vai desligar o celular, irmão, e vai buzinar o Uber lá na frente da casa, que o camarada já chegou. Aquele intenso, para estar junto, para estar próximo. Assim tem que ser a nossa busca por Deus. O salmista Davi, ele é uma das expressões mais fortes da Bíblia, quando diz respeito a buscar a presença, a buscar a Deus. Davi buscava a Deus com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, de todo o seu coração. Ele não estava preocupado com o que iam achar dele. Ele queria era Deus. Antigamente tinha uma música, não sei se vocês lembram, acho que não, é bem antigo. Falava assim: eu quero é Deus, né? Eu quero é Deus. Aí, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Buscar essa presença. Quem tem TikTok aqui, diga amém. Quem assiste o TikTok, diga amém. Não pode mentir. Não vai sair na gravação, não se preocupe não, que não pega. Quem aqui que tem o Kawaii? Quem tem o estilos, né? Tem o estilos, o Kawaii. Tem outro também, né? Status. Vamos? Nós vamos fazer um voto aqui agora. O negócio é, agora o tempo fechou para a tua vida. Agora o tempo fechou para a tua vida. Quem quer avivamento, levanta a mão e diga amém. Amém. Eu quero avivamento para minha casa. Eu quero avivamento para minha igreja. Diga amém. Então agora o TikTok agora foi para a roça, meu irmão.
Porque tudo que você gasta no TikTok, nessas porcariadas e doidas aí, no Kawaii, tudo, e você vai ser honesto com Deus. O tempo que você gastou lá, você vai gastar, sabe como agora? Buscando a Deus. E o dia que você for entrar lá, que não estiver buscando a Deus, Deus me perdoa, mas eu vou profetizar aqui, o celular vai queimar. Vai queimar. Essa aqui eu estou profetizando. Só para lembrar de que nós estamos vivendo em um tempo de crise, e no tempo de crise é tempo de Deus promover avivamento, e o avivamento está, sabe aonde? Na tua vida. Então é em nós que Deus vai começar buscar a Deus. Ele termina o versículo dizendo assim: e se converter dos seus maus caminhos. Irmão, hoje tem gente que a gente topa por aí, a gente vai conversando, de repente a pessoa fala assim: eu sou crente, aí você se escandaliza assim. Amém, irmão. Não é por causa da roupa da pessoa, ou cabelo, não. É por causa dos maus caminhos que aquela pessoa vive. Deus está falando. Se nós nos convertemos do nosso mau caminho. Conversão significa assim, irmão. Eu estou indo em uma direção, aí eu converti, eu mudei de direção. Deus está falando, se nós nos convertemos do nosso mau caminho. E é importante, porque a Bíblia ela está de capa a capa, nos chamando a atenção para uma mudança, para uma metanoia, uma mudança de mente, para uma conversão. Deus está falando: converta a sua casa dos maus caminhos, converta a sua família dos maus caminhos, converta a sua célula, converta a sua igreja dos seus maus caminhos. A gente percebe várias situações, várias pessoas que não observam isso e acabam vivendo uma vida dentro da igreja, mas caminhando em maus caminhos. Eu quero ler um texto lá em 2 Coríntios, capítulo número 13, versículo de número 5. O apóstolo Paulo diz assim: examinai-vos a vós mesmos. Olha só, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Paulo está dizendo: se examinem, observe se vocês ainda estão na fé. Provai-vos a vós mesmos, façam prova de vocês mesmos, se vocês ainda estão vivendo na fé. Olha para quem está do lado direito e esquerdo, se não tem alguém que vai dormir, diga assim: faça o exame da sua vida, dá uma olhadinha se você ainda está vivendo na fé, faça prova. Ou não sabeis quanto a vós que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. A gente tem que fazer exames periódicos da nossa fé, se nós ainda estamos caminhando em direção ao céu, se eu ainda sou aquele homem que adora o Senhor, se eu ainda sou aquele homem que busca Deus, se eu ainda sou aquele homem generoso, sou fiel no meu dízimo, na minha oferta, se eu sou um homem compadecido dos necessitados. Porque tem gente que fala assim: eu ajudo os necessitados, mas a Bíblia não fala para ajudar só os necessitados. Ela fala para você ajudar os necessitados, ser ofertante e dizimista. A gente só quer fazer o quê? Ajudar os necessitados, como um desencargo de consciência, como desencargo da minha consciência. Eu ajudei alguém, mas você não está obedecendo, e aí você já está saindo dos caminhos, já está entrando em outros caminhos, longe da palavra. Aí você começa já a dar um oi para aquela menina lá no teu trabalho, para aquela
para aquela mulher lá enviada, né? Para desviar você da presença de Deus. Aí você já não se pondera mais, já entra na conversa, já vai para piada, já vai para os caminhos do mal. Aí você já começa agora a trocar mensagem com aquele gatão lá do setor de finanças da empresa. Aí ele já começa a mandar mensagem: olha, te vi lá no refeitório, você está linda, ai que maravilha, muito obrigado, você também é maravilhoso, nossa, você agora cortou aquele cabelo, está forte. E começa a tecer comentários, cheio de crente assim, irmão, que se abrir o WhatsApp e jogar no telão, vai estar parecendo um filme pornográfico. Fala de imoralidade, manda foto, nudes, manda coisa errada, conversa com homem casado, conversa com pessoas que são compromissadas, sendo casado, jovens conversando coisa indecente, caminhos maus. Deus aperta algumas situações para nós nos convertermos dos nossos maus caminhos. Quanta gente dentro da igreja vivendo nos maus caminhos, praticando coisas erradas. Esse exame quem faz não é o pastor. Examinai-vos a vós mesmos, provai-vos se ainda estáis na fé, ou se você já está vivendo a vida na carnalidade. Hoje nós estamos vivendo uma época que todo mundo é crente. Todo mundo pode ser crente, irmão. Mas cópia de Jesus é um pouquinho mais diferente. Você precisa se converter verdadeiramente para poder dizer: eu sou cópia de Jesus. A gente continua. A palavra dizendo no Salmo de número 139, versículo de número 24, o salmista Davi diz assim: tu me sondas, Senhor, no versículo 23, e me conhece. Aí ele entra no versículo 24 e diz assim: vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau. Davi estava fazendo, sabe o que ali, irmão? Ele estava fazendo um exame da sua vida. Deus, me mostre os meus caminhos, se eu estou andando no caminho mau. Em Provérbios, depois você confere, Provérbios, me parece capítulo 14, versículo 6, diz assim: há caminhos que para o homem parecem direitos ou perfeitos, mas no final é caminho de morte. Quem de vocês que está aqui é a igreja de Jesus? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Então segura essa aí. Por que então que você quer fazer suas próprias regras? Por que você quer viver os seus próprios padrões e não quer obedecer aquilo que Jesus deixou para a igreja, a instituição autorizada por Deus para ensinar a sua palavra? Por que você quer fazer as suas próprias regras? Seu próprio método de lidar com família, seu próprio método de lidar com as finanças, seu próprio método de lidar com o casamento? Não, quando você diz que é a igreja do Senhor, os seus métodos caem por terra. Agora o que manda é a palavra de Deus na tua vida. É a palavra que te dá direção. Porque você decidiu ser igreja do Senhor Jesus. Então, querido, faça o exame. Faça como Davi. Olha para dentro de mim, Senhor. Vê se há algum caminho mau. E me ajuda, Senhor, a me converter. Nós terminamos essa palavra com o terceiro ensinamento. Deus primeiro, Ele diz quem nós somos. Segundo, Ele fala o que devemos fazer. E em terceiro, nós terminamos com o ensinamento: o que Deus nos promete. O que Deus nos promete? Deus nos promete primeiramente que Ele
Versículo de número 14, vou repetir de novo, né? Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os pecados e sararei a sua terra. Olha que coisa poderosa que Deus nos promete. Querido, Ele diz que vai nos ouvir quando nós decidimos viver esse avivamento, quando nós decidimos buscar a Deus, quando nós decidimos nos conectar com Deus. Ele diz: então eu ouvirei dos céus. Você já pensou? Quem aqui que tem marido aqui? Só as mulheres. Eu acredito que você conversa com seu marido, né? Mas não tem aquela vez que você foi conversar e você percebeu que ele não estava te ouvindo? Não concordo, só fica assim. Para não dar o foco de quem é o varão, de quem é o vaso. Naquele dia, não faz que nem o pastor Neilson, que eu já fiz algumas coisas. Aí eu me deito na cama, pastora Juliana fala assim: amor, tem um negócio para falar contigo. Eu tenho um negócio para falar contigo. Eu, pode falar. Aí ela começa a falar. Rapaz, parece uma coisa. Parece que mesmo alguém chega na gente e faz assim, ó. Ela, tu tá dormindo? Não. Ninguém gosta, irmão. Ninguém gosta de não ser ouvido. Ninguém gosta. Você não gosta de não ser ouvido pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu esposo, pelos seus amigos. Se tem uma coisa que a gente gosta, é de alguém nos ouvir. Você sai da sua casa, vai visitar o seu amigo, porque você sabe que ele te ouve. Mas, querido, Deus nos promete nos ouvir. Quando você coloca teu joelho no chão, quando você fala assim: pai, meu irmão, quando você fala papai, acho que Deus já fala assim: opa, meu filho está falando comigo. Ele te ouve. E essa promessa que Deus nos fez. Então eu ouvirei dos céus. Ele perdoa também os nossos pecados. Ele promete isso. Pastor, mas qual pecado que ele perdoa? Todos. Ah, mas o meu pecado Deus perdoa. E perdoa mesmo. Você que pecou, você vai sair daqui hoje zerado. Você vai derramar tudo, irmão. Você vai para casa zerado, vai pedir perdão do Senhor. A Bíblia diz em 1 João, esse versículo é um dos versículos que me ajudou a me firmar com Deus, que diz em 1 João capítulo 1, verso 7 ao versículo 9: se andarmos na luz, assim como Ele na luz está, o sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, nos purifica de todo pecado. Há perdão para você. Ele nos promete. Em terceiro lugar, Ele diz e nos promete sarar a nossa terra. Você sabe o que é sarar a nossa terra? Estava meditando e Deus fala sobre sarar a nossa terra. Quando a gente lembra de sarar, também está relacionado a nossos sentimentos, a nossa vida sentimental. Você já viu que tem crente que ele é cheio de ferida? Não, mas tem crente que eu vou te falar, o bicho é peremendo. Você vai abraçar ele, você não sabe onde abraça, porque pode ferir. Aí você vai conversar, você tem que... O que eu falo? Se eu falar alto, ele vai dizer que eu sou autoritário. Se eu falar baixo, ele vai dizer que eu não tenho autoridade, né? Se eu ensinar, ele vai dizer que eu estou querendo dizer que ele não sabe nada. E se eu não ensinar, ele vai dizer que eu não gosto dele e não ensino ele. Se eu pregar sobre avivamento, ele vai dizer que não está na hora de pregar isso e vai embora com raiva. Se eu falar uma linguagem de coach, ele vai dizer: não tem unção. Ferida para todo lado, todo machucado. Deus está prometendo: eu vou sarar
a sua terra, eu vou sarar você, eu vou sarar a sua família, vou sarar a igreja. Tem pastor com as emoções abaladas, Deus vai sarar, irmão. Não tem como Deus derramar avivamento sobre um lugar que não quer ser curado. Se você quer cura, você vai receber a cura de Deus, vai haver avivamento. Deus vai te sarar hoje. Você vai levar avivamento para sua casa, para sua família, lá para o seu trabalho. Quando aquele teu amigo atribulado chegar todo doente, você vai ser usado como instrumento para curar ele. Deus vai usar você. E eu quero terminar orando por você, declarando que embora os tempos estejam difíceis, mas Deus vai promover avivamento na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé?